Olá, boa noite. Meu nome é Bruna Fernandes de Almeida, sou aluna de Gestão Empresarial da FATEC de Taquaritinga. Estou no sexto semestre. Vou apresentar o meu trabalho de graduação hoje, que é em forma de artigo científico. Eu fui orientada pela professora Ana Garcia Moraes Bueno. Hoje, esse trabalho tem o tema de gestão de pessoas com foco em recrutamento e seleção. A escolha do tema é relacionado à minha primeira graduação, que é de gestão de recursos humanos, pela Universidade Paulista Unip. E é uma área que realmente me interessa, pois eu gosto muito de recrutamento e seleção. Eu realizei pesquisas sobre o tema em sites de empresas, escritórios, sites acadêmicos, assisti alguns documentários, filmes e vídeos, além de ler sobre esse tema em livros, pois era necessário realmente entender um pouco mais do assunto abordado para explicar para vocês. Nós vamos começar com a parte de gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela pode ser definida como um conjunto de habilidades, técnicas e métodos de motivação, treinamento, desenvolvimento, com foco em administrar e potencializar a eficiência e, é lógico, melhorar a qualidade de vida dos colaboradores dentro das organizações. Hoje, é essencial para as organizações saber gerir o capital humano, pois essa é uma das chaves do sucesso. O investimento nos colaboradores é um ganho global das organizações, pois o colaborador se sente valorizado. A seguir, nós vamos ver um quadro sobre gestão de pessoas. A gestão de recursos humanos, ela é novata. Ela surgiu na década de 90, pois percebendo que as pessoas precisam ser valorizadas até no emprego, até porque existe uma relação mesmo entre empregado e colaborador. Então, a principal missão do RH é fazer com que o colaborador e a empresa alcancem os objetivos e mantenham uma vantajosa relação para ambos. O conceito de que funcionário feliz, o funcionário que se sente bem na organização, produz mais e melhor, esse conceito é verídico. A seguir, nós vamos ver um quadro sobre a área de gestão de recursos humanos. Pois bem, as pessoas confundem muito o RH com o departamento pessoal, o DP, mas elas são áreas distintas dentro das empresas. O DP, na verdade, ele pode ser feito por um escritório de contabilidade terceirizado. O DP ele lida com toda a parte burocrática e trabalhista da empresa, desde documentação de contratação e demissão, registro, folha de pagamento, folha de ponto, benefícios, o e-social, a emissão de guias, como pagamentos de FGTS e INSS, entre outras atividades burocráticas. Então, o RH ele visa em valorizar e manter uma boa relação com o funcionário, e o DP ele lida com a parte burocrática. Creio que isso ficou claro. Dentro da área de gestão de pessoas, nós temos a análise de cargos e salários. A análise de cargos, ela está ligada com a relação e a descrição de cargos, que são as atividades diárias, como desempenhá-las, por que fazê-las, o grau de instrução, por exemplo. Um mecânico ele pode ter o ensino fundamental, mas ele tem que saber fazer alinhamento, balanceamento, cambagem, a troca da correia, a troca de reservatório de água, troca de válvula termostática, entre outras, e como desempenhá-las. Existe um perfil para cada vaga, entre outras coisas. Já a análise de cargos, ela de cargos e salários preza avaliar e apontar as habilidades, os aspectos qualitativos, as exigências. Por meio dessa análise são levados alguns fatores estratégicos e elementos operacionais para a fim da organização comparados e verificar realmente a importância do cargo para a área ou para a organização. A análise de cargos e salários ela permite que a empresa consiga realizar um trabalho, um mapeamento do trabalho da mesma. Ela recruta, ela seleciona, ela retém
os bons profissionais, os tesouros profissionais da organização. Ela realiza treinamento, capacitação assertiva em diversas áreas, além de oferecer boas remunerações e definir as atividades a serem desenvolvidas. Assim, a empresa contrata e retém os bons talentos com as exigências necessárias, além de ter um bom ambiente de trabalho, que, como todos sabem, é de suma importância. É de suma importância também identificar o perfil correto para cada vaga. Por exemplo, nós temos uma vaga de vendedor. A pessoa precisa ser comunicativa, extrovertida, saber trabalhar em equipe, ter um bom relacionamento com clientes. E aí, eu tenho um candidato que, apesar de ser muito bom, ele é tímido, ele gosta de trabalhar sozinho, ele tem boas qualificações técnicas no mercado, mas ele não vai se adaptar e ele não tem todas as exigências da vaga. Existe um lugar para cada tipo de colaborador. O recrutamento, ele tem como principal a atração de candidatos qualificados para o preenchimento das vagas em abertos no quadro das empresas. Ele visa preencher no processo seletivo, que pode ser interno, que é onde nós aproveitamos os talentos já dentro da organização. Ele pode ser externo, onde nós buscamos novos talentos e habilidades fora da organização. E ele pode ser misto, que é onde eu utilizo o recrutamento interno e o recrutamento externo. Segundo Chiavenato, o recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização, que é basicamente um sistema de informação por meio do qual a organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que pretende preencher. O recrutamento interno é utilizado por boa parte das organizações. Nele, nós fazemos um levantamento dos colaboradores, revisamos as atividades e avaliações do período. É feita uma boa divulgação, pois isso é essencial, pois tem que ser feita a divulgação interna a respeito da oportunidade, informar, tirar as dúvidas e critérios de escolha e seleção aos colaboradores, pois quem assumir a nova posição possivelmente está sendo promovido e aquela vaga dele também vai estar em aberto depois. Então, o candidato que vai assumir uma futura vaga, ele tem que estar qualificado para assumir esse novo cargo. O processo de recrutamento, ela tem certas exigências, tais como as análises fundamentais e também respeitar e honrar as solicitações do cliente, o atendimento das especificações das organizações e fatores internos e externos que podem influenciar no perfil dos candidatos. A seguir, nós vamos ver um quadro sobre os pontos positivos e os pontos negativos do recrutamento interno. O recrutamento externo, ele busca por candidatos no mercado de trabalho, fora da organização. A fim de contratar alguém fora da organização, essa opção ocorre após verificar que dentro da empresa não tem ninguém que realmente supra as necessidades daquele cargo em aberto. É necessário a divulgar essa vaga para atrair bons currículos. A divulgação pode ser feita através de sites, jornais, sites tais como vagas.com, o Kenobi, que é uma plataforma nova, porém muito eficiente, que facilita muito e até dias da parte de recrutamento e seleção e também de admissão, já que você pode na plataforma colocar toda a documentação necessária. E também pode ser feita através dos jornais, da forma tradicional, além de utilizar os sites como LinkedIn, Facebook, entre outros. A seguir, nós vamos ver também um quadro com os pontos positivos e negativos do recrutamento externo. Continuando sobre recrutamento externo, nós podemos utilizar como recrutamento externo o banco de talentos, que é onde os candidatos que já participaram de processos anteriores ou enviaram currículos e não tinham uma oportunidade em aberto, nós podemos aproveitar esses profissionais
para essa vaga que está em aberto agora ou para vagas futuras. Além de que podemos também receber indicações de colaboradores ou de amigos de outras empresas. Temos também o programa de trainee, que é uma excelente porta de entrada para quem está se formando, pois ele treina, capacita, avalia aqueles candidatos até surgir uma futura oportunidade, porque quem sabe, dentro do programa trainee, existem sim pessoas que nós podemos utilizar dentro da empresa. Agora, o recrutamento misto, que é a utilização simultânea dos recrutados internos e externos no objetivo de ampliar a gama de candidatos qualificados para a vaga em questão. Após o processo de recrutamento, nós temos o processo de seleção, que é nessa etapa que os candidatos que são escolhidos com as considerações, critérios pré-estabelecidos passam por diversos tipos de testes, entrevistas, dinâmicas, avaliação, comparação de dados, entre outras coisas. A seleção nada mais é do que definir o candidato que atende ao perfil da vaga. Uns exemplos de técnicas de seleção são os testes de conhecimentos, as dinâmicas, a grafologia, as entrevistas de seleção, entre outras. Essas técnicas avaliam as habilidades do candidato, tais como liderança, organização, relacionamento interpessoal, entre outras. Existem alguns tipos de entrevistas de seleção. Por exemplo, a entrevista padronizada, que é aquela entrevista que eu tenho um roteiro, eu não saio fora dele. A entrevista diretiva, que ela é realizada para testar os principais conhecimentos e conceitos do candidato. E a entrevista não diretiva, que eu não tenho um roteiro, as questões são livres e eu deixo um clima descontraído e a conversa flui entre candidato e entrevistador. É de suma importância o entrevistador se planejar para realizar qualquer entrevista, saber quais são os objetivos da entrevista, o que ele pretende com isso, o tipo de entrevista vai ser estruturada ou ela vai ser livre. Ele tem que fazer uma leitura antes do currículo do candidato, preparar o ambiente para não ter muito barulho externo, para não desfocar daquele momento que é muito importante para o candidato. Saber o conteúdo da entrevista, saber um pouco de informações do candidato, a formação, experiência profissional, entre outras coisas. Verificar o comportamento do candidato, se ele está formal, maneira de agir, de pensar, entre outras coisas. E também na hora do encerramento, ele precisa deixar isso claro, deixar isso aberto, fluir livremente. É uma conversação pólida e controlada. O entrevistador tem que dar um sinal bem claro que aquela entrevista está chegando ao fim. E também, após isso, ele precisa fazer a avaliação do candidato. E, claro, é de suma importância que ele dê um feedback, pois dando um feedback para o candidato pode saber onde ele precisa melhorar para uma futura entrevista. Eu vou deixar também um quadro sobre as etapas de seleção. O que o entrevistador deve prezar pelo horário, como diz o ditado, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro para ambos, para o candidato e para o entrevistador. Então, temos que respeitar isso. O currículo do candidato, ele tem que ser resumido em palavras. Tem que ser o candidato em palavras. Tem que conter os dados pessoais, qualificações, histórico profissional, entre outras coisas. As empresas têm que pensar na qualidade de vida dos colaboradores dentro e fora da organização. Investir nisso é uma das formas de manter a equipe engajada e feliz. Para finalizar essa apresentação, hoje eu espero que tenha alcançado o meu objetivo, que era apresentar a diferença de gestão de pessoas, recursos humanos, departamento pessoal, além de apresentar um pouco da análise de cargos e salários, falar também sobre o que os recrutadores precisam saber na hora da entrevista, os tipos de testes e, é claro, deixar claro a relevância que é uma empresa que se preocupa com a qualidade de vida dos colaboradores, ela também sai ganhando, uma vez o que é bom para o colaborador é bom também para a sua empresa. Por hoje é só, obrigada a todos.